Bem-vindos a mais um vídeo de férias aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é nosso ritual. Vai clicando em curtir. Esquece não, clique em curtir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E o mais importante, manda esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, no seu Twitter, no seu Facebook. Espalha para dar aquela força pro Camisa 12. Camisa 12 é um trem muito doido, né, gente? O Galo foi campeão brasileiro contra o Bahia, não teve pós-jogo. Depois foi campeão contra o Atlético Paranaense, não teve pós-jogo. Cara, fiquei 2 noites sem dormir, viajei, trabalhei, fiz matéria especial para TV, minha família veio me visitar e eu perdi o controle da minha vida nesse final de ano. E fiquei nas nuvens também com essa situação toda do Atlético. Queria agradecer aqui a Galocura Zona Norte, que me mandou um presente especial que eu vou mostrar depois lá na TV Alterosa também. O Consulado Galotiba, que sempre esteve com o Camisa 12, mesmo no Camisa 12 Raiz, lá de 2010, 2011. E o Vigílio, Vigílio, desculpa, cara. A vida realmente estava uma bagunça, que deu esse presente que vai ficar no nosso cenário aqui do Camisa 12 e a esposa dele que faz esse trabalho fantástico. Bom, bora lá falar sobre esse período que vocês adoram. Eu sinceramente não gosto não, mas vocês adoram, que é o período de transferências do futebol brasileiro. Cara, olha que loucura. A gente passa o ano inteiro tenso, pá, rodada por rodada, calculando, chance de ser campeão. Será que vai, ganhou, vão pensar no próximo jogo, ingresso, papapá. A hora que é campeão, depois de 50 anos, passa tipo um mês, a galera já tá louca, pilhada de novo, de reforço, papapá. Por isso que eu não estou na vibe do resto da torcida de pensar em reforço, contratação. Eu olho, penso, será que vai, será que é bom? Mas não fico tão pilhado assim. Eu realmente estou sugando até a última gota de tão bom que foi esse título. Eu sinceramente esperava por isso e agora eu sei o tanto que eu queria, porque eu ainda estou na vibe de comemorar ainda. Mas já que vocês querem falar sobre contratação, vamos falar sobre o melhor reforço do país, que é o Ademir. Sim. Provavelmente, quando fechar a janela de transferência, ele estará entre os 5 melhores reforços do país, de todos os clubes brasileiros. Hoje, dia 3 de janeiro, às 8 horas e 5, às 21 horas, é o melhor reforço até então de todos os clubes brasileiros. Você discorda de mim? Use e abuse da caixa de comentários. Tudo que eu falar aqui você pode comentar. Lê o comentário dos amiguinhos aqui de sala também e comenta para a gente ter uma resenha legal. O Ademir é extremamente subvalorizado no futebol brasileiro. E a gente traz um cara que mostra a força do elenco do Atlético. Olha só essa frase. Um dos 5 melhores nessa janela de transferência, certamente. Talvez seja um top 3, até fechar a janela. E ainda assim pode ser que ele não seja titular no Atlético. Mas não deixa de ser um grande jogador. Jogador de drible, que vem com boas temporadas. Um jogador de lado do campo. Um jogador de velocidade. É característica do time do Atlético, que a gente tinha muito pelo lado do Keno. E não teve tanto assim na reta final pelo lado do Savarino, por outros fatores que a gente vai falar já já. Mas é um excelente custo-benefício também. Custo-benefício é aquilo que você tira do seu bolso e é aquilo que o jogador te entrega. Normalmente é fácil falar do custo-benefício depois que o jogador está no seu clube há um tempo, depois que ele está saindo e fala, olha, valeu a pena. Então, o que eu vou analisar o custo-benefício do Ademir é provável, possibilidade, porque ainda não vestiu a camisa do Galo. Veio de graça, Rafael? Não. O jogador, quando está livre no mercado, quando está sendo pré-contrato, você paga luvas. E como que é essa luva? Você já paga 5 milhões? Você tira 10 milhões do seu bolso? Não. Normalmente você mastiga aquilo no salário do jogador. Aí você fecha um contrato, vamos colocar um valor aqui que não é a situação do Ademir, mas vamos colocar aqui 300 mil para um jogador, e aí mais 200 mil de luva. Você pagaria 20 milhões para a América, você vai pagar 5 para o agente do jogador, para o jogador, e fatia 5 milhões e coloca junto no salário dele, em suaves prestações, essa luva aí, para facilitar para o clube e engrossa um pouquinho o salário do atleta e a comissão do agente também. De qualquer jeito, a gente deixa de pagar uma fortuna para o América. E aí, ele tem uma coisa interessante que é o que eu chamo de teoria do nome. Ele surgiu como fumacinha. No Brasil, o cara, para chamar fumacinha, nonoca, entre outros, perdeu para um time que tem fumacinha. Pô, os caras na janela de transferências do campeão brasileiro da Copa do Brasil vão trazer o fumacinha. Cara, nas categorias de base, quando tem um apelido, eu falo, nossa, esse cara pode se complicar com esse apelido, porque se ele não for muito acima da média, ele pode se complicar, porque vira uma caricatura de comentaristas, de torcedores, de rivais, dos torcedores do próprio clube.
Enfim, o Ademir entra na minha teoria do nome. Eu não gosto de polêmica no camisa 12, mas eu vou entrar em uma agora. O fato dele ser assim, o pretinho, magrinho, que não tem aparência, que a mídia com marketing e tal, vocês entenderam o que eu tô falando? Se fosse um argentino cabeludo, o que o Brasil falaria do Ademir? Mas é o fumacinha e tal. Eu acho que existe sim uma interferência nos comentários quando você analisa jogador aqui no Brasil. É uma teoria minha, eu nem falo isso nos microfones, estou abrindo uma exceção aqui. Mas acho que existe isso sim, não só no Brasil, numa situação de mundo inteiro. Bom, cara, quando tem um zóio verde, sabe usar a internet melhor e tal, as portas se abrem mais fácil. Eu falei no Alterosa Esporte hoje, dia 3 de janeiro, se esse cara se chamasse Juan Hernández, do Uruguai, da Argentina, com as 2 temporadas que fez, e não precisa ser pro Boca e River Plate não, lá pelo Defensa e Justiça, meu irmão, nós estamos trazendo esse cara que é o potencial, nós somos pro mercado sul-americano, só que quando tá aqui no nosso quintal, que chama fumacinha, que não é um cara de marketing, de mídia, que não bomba na rede social, não tem uma dancinha legal lá pro TikTok no Instagram, não provoca o rival o tempo todo, a parada não rende tanto assim para ele. E não vem falar que rede social não interfere, não, que interfere demais. Tem jogador que nem teve o custo-benefício tão interessante assim pro Atlético, mas ganha torcida com rede social, que é uma maravilha. Agora e no passado. Vou dar exemplo de um que passou, então, o Vina, por exemplo, usa muito bem a rede social. Jogador extremamente limitado, que pede ele até no Atlético algumas pessoas até hoje, mas extremamente limitado. Mas como faz o Vuk lá na lateral do campo, como provoca o rival e pá, ganha pontos demais. Gente, essa teoria do nome dá um TCC ou pelo menos uma série de vídeos ou um podcast gigante de marketing, de formas como se avalia um jogador que tem marketing, que é o galanzão, papapá. Isso interessa, é sério, eu falo em tom de brincadeira às vezes, mas é uma parada muito séria e como se interfere. Por isso que eu falo, o jogador tem que ganhar muito. Gasta um pouquinho com alguém para administrar a sua rede social, faz um trenzinho diferente, brinca com a torcida, que você ganha ponto por um momento de crise. É o mundo de 2021, 2022 que a gente vive, né? 2022 agora que a gente vive e que interfere sim. E rede social interfere no comportamento de muitos comentaristas. Você pode ter certeza disso. Eu até tento me blindar e falar, epá, vou ver rede social antes de gravar o pós-jogo não, porque interfere demais. Mas custo-benefício do Ademir tem tudo para ser muito interessante. O Atlético gastou bem, acertou em alguns casos, errou em outros. Jogadores que com salários altíssimos, que exigiram investimento para empréstimo, depois para você adquirir o jogador, que vai ficar na reserva, o seu terceiro reserva e tal, mas de qualquer jeito não foram tão interessantes assim. Dessa vez, Rodrigo Caetano, departamento de futebol, Cuca também que participou dessa turma toda, acertou demais. Nós temos um excelente jogador que fez uma excelente temporada de 2020 pelo América, pegando uma ordem cronológica. Então, ele faz o América subir para a Série A, o América era para ser campeão daquela Série B, não foi porque a Chapecoense foi beneficiada assim nos bastidores, arbitragem e tudo mais, e colocou o América em uma semifinal de Copa do Brasil. A gente está falando do principal jogador que fez isso com o América em 2 temporadas. Subiu o América, colocou o América em uma semifinal. Ah, Rafael, é coletivo? Mas a gente está falando do principal jogador desse time, que coloca o América em uma 8ª posição, se não me falha a memória, de Campeonato Brasileiro, situação inédita que leva o time para a Copa Libertadores, que faz o time ser vice-campeão mineiro até o último segundo, com o Atlético ali com susto, com pênalti perdido até o final. O Galo, que foi o carrasco de todos os times no Brasil na sequência daquele campeonato mineiro, e é um jogador que tem continuidade. Então não é um lampejo de 3 meses de um jogador. É um jogador que a gente está falando que foi muito bem em 2 anos, com gols, assistência, dribles, pá. Rafael, você está falando de Série B, aí o cara enfrentou o Brasil de Pelotas. Estou falando, ano passado ele fez o América subir e depois colocou na Copa do Brasil, jogou muito contra Palmeiras nesse biênio que eu estou falando, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Atlético, contra todo mundo. O Fumacinha mostrou futebol, personalidade e atraiu a atenção de outros clubes e atraiu sim olhares dos profissionais que encaravam ele ali. Sempre que a turma enfrentava ele, falava, opa, tem um cara aqui que é interessante. Então não foi só contra os times da Série B, contra os times do Campeonato Mineiro.
Ele teve uma sequência, um biênio interessante contra os grandes clubes do futebol brasileiro. Por que ninguém quis então, Fael? Será que não quis não? Será que ninguém quis? O Ademir, lá no início de 2020, em julho já podia assinar o pré-contrato. O Palmeiras falou, olha, eu vou antecipar essa situação, vou aproveitar, procurar o América, fiz uma proposta que não era tão interessante, o Ademir não entrou em campo, depois um amigo dele conversou com ele e falou, olha, Ademir, entra em campo, joga o que você sabe, porque se você perder esse contrato com o Palmeiras, outra situação boa aparece, porque futebol para isso você tem. Se você não entrar em campo, pode ser que você não entre aqui, perca ritmo de jogo, o Palmeiras te deixe e você não consiga um bom contrato depois, porque não mostrou futebol, já que você ficou de fora esse tempo todo fazendo pirraça. Ademir entrou, voltou, jogou muito e conseguiu o Atlético. Então aqui você já tem Palmeiras e Atlético, duas das três potências do futebol brasileiro hoje. Dos três times que estão aí brigando por título nos últimos anos, que tem possibilidade de ganhar, de brigar por título em 2022, você já tem dois aí numa tacada só. O Atlético contratou ele e o Palmeiras que tentou essa contratação. E aí, e o Flamengo, Fael? Amigos da imprensa então que assistem o Camisa 12, tem acesso lá ao São Paulo e ao Rogério Ceni. Pergunta o que o Rogério Ceni falou para a diretoria do Flamengo quando foi campeão brasileiro e estava pensando no elenco de 2021. Ele falou, olha, tem um cara para o nosso ataque que vai encaixar como uma luva. Ele chama Ademir, está lá no América, e em julho ele pode assinar um pré-contrato, a gente pode trazer ele agora. Vocês vão lembrar que apesar de ser campeão brasileiro, o Rogério Ceni já não agradava os cariocas lá na reta final do campeonato. Então não faziam tanta vontade, não quiseram. Não deram ouvidos para o Rogério Ceni, mas sim estava no radar por indicação do Rogério Ceni, né, que aí quando já foi para o São Paulo era tarde demais para indicar ele por lá, porque já estava fechado com o Atlético. Mas então a gente está falando dos três principais clubes do Brasil de olho no Fumacê, é natural, no Ademir. É que eu tento revezar a mania de texto, pra você não ficar repetindo Ademir, uma hora você fala atacante, outra hora você fala Fumacê, então artilheiro, papapá, enfim. Então ele estava assim no radar dos três principais clubes do Brasil. E o Atlético é um clube administrado por bilionários, mas é um clube endividado. Então ele precisa equilibrar, ele precisa ter Hulk, Diego Costa no ataque, né? Mas ele precisa ter jogadores com perfil de venda, de negociação também. Por isso que você contrata também o Savarino, né? Você contrata um lateral como o Mariano, de um lado, que já é experiente, que dificilmente você vai negociá-lo, do outro lado você coloca o Marana, que é novo, que tem mercado. Você tem que ter esse equilíbrio no clube, porque você precisa fazer caixa, você precisa fazer 140 milhões de venda, como o Atlético pretende fazer em 2022. Vai vender como? Tem que vender peça, você não vai vender o Mariano para engrossar esses 140 milhões, apesar de ter jogado muito o nosso vovô aqui no Atlético. O Ademir tem esse perfil de venda? Olha, dificilmente entre os primeiros clubes de Premier League, Campeonato Espanhol, né? Dificilmente. Não me assustaria se acontecesse, mas dificilmente hoje, 3 de janeiro de 2022, aconteceria. Não duvido que aconteça, porque eu realmente gosto muito do futebol dele. Mas ele tem futebol para uma segunda prateleira de futebol espanhol, para uma elite de futebol português, né, para um clube de meio de tabela para baixo ali na Premier League, para um futebol russo, enfim, o futebol árabe. Todo jogador tem mercado. Alguns têm de terceira divisão do futebol espanhol, futebol asiático, futebol dos Estados Unidos. Você tem que achar. Mas eu acho que sim, o Ademir tem potencial para uma venda futura, que é o que o clube como o Atlético precisa fazer, por um valor acima do que a gente vai fazer. Não é hora de pensar nisso porque ele nem estreou ainda, mas toda vez que você vai no mercado, você pensa isso também. Como estou equilibrando meu elenco? Você não pode trazer só o Godin, o Hulk, o Diego Costa, o Mariano. Você não pode trazer. A conta não vai fechar depois. Alguns jogadores têm que performar para você vender. Né? É um equilíbrio, não só de idade, mas de mercado também. E tem sim mercado. E em 2021, 2022, certamente um cara seria extremamente importante para a valorização dele, que é o Cuca, porque o Cuca, os olhos do Cuca brilhavam quando falava que o Ademir estaria à disposição dele para 2022, porque é o perfil que o Cuca gosta. E em uma posição que compete com o Savarino, que o Cuca não era tão fã assim do Savarino. Por que não falou antes, falou agora? Não precisa de um clube que está brigando por título brasileiro, Copa do Brasil, né? Ficar falando de problema. Algumas coisas que acontecem em vestiário, em departamento de futebol, análise de técnico e tal, que podem ser interpretadas de maneira diferente no momento errado, mas o Cuca realmente talvez falasse para a diretoria, olha,
pode negociar o Savarino, o Ademir está chegando, é mais interessante que o Savarino. Agora, com a saída do Cuca, muda tudo. Será que o Savarino e o Ademir brigarão por posição? Se mantiver a escalação do final do ano, o Savarino é reserva. E você vai ter dois reservas do mesmo perfil, a mesma característica ali, mais ou menos pelo lado, mesmo lado do campo, apesar do Ademir ser canhoto, né? Eu acho que não, até porque o Vargas pode fazer esse lado do campo, o Hulk pode fazer. Se o Diego Costa ficar, ele gosta muito de sair da área e ficar pelo lado direito do campo. Dá indício, e isso é uma opinião, não é uma informação, de que uma vaga, de que alguém pode sair desse ataque para monetizar a parada de entrar de cascalho nos cofres. Se o Cuca tivesse ficado, eu já apostava de cara no Savarino. Apesar da saída do Cuca, ainda dá indícios de que pode sim ser o Savarino, pela chegada de um jogador com características parecidas e a questão de estrangeiros que a gente precisa enxugar até para ir para o mercado. Apesar de, vai sair um estrangeiro, vai sair o Alonso, vai abrir mais uma vaga, mas de repente você quer colocar mais um estrangeiro na zaga e mais um no meio campo ali para ser um substituto do Nath, você permite. Então você já tem o Ademir, pode enxugar um estrangeiro que de repente seja o Savarino, que enche os cofres do clube, que te permite ir para o mercado, para trazer um substituto ali, um cara que compete em posição com o Nath Fernandes. É muito interessante e é uma possibilidade que eu acho que vai acontecer sim. Obrigatoriamente será titular? Claro que não. O Ademir, repito, é um dos grandes reforços do país, mas não precisa ser titular, né? Não se calcula por investimento, por salário, mas provavelmente pelas peças que nós temos hoje, 3 de janeiro, ele começa uma temporada e, na minha opinião, com o Cuca, o meu LED desligou agora, com o Cuca seria o 12º jogador, com o Cuca seria tipo o que o Luan foi em 2013, mas com um novo treinador. De repente a gente vai lá no Vojvoda, e o Vojvoda fala, nossa, eu enfrentei esse cara joga bola pra caramba, é meu 12º jogador. Não, esse cara tem futebol para ser titular. Libera fulano que eu tô tranquilo aqui com o Ademir, alguém que conhece futebol brasileiro. O Jorge Jesus enfrentou o Ademir em 2020 também. Enfrentou não. Pegou o Palmeiras na Copa do Brasil e o América estava na Série B. Então não posso falar isso, porque ele eliminou, foi o Corinthians antes do Palmeiras. Aí o Palmeiras vem, eliminou o América, é isso, né? Me causou uma confusão agora. Mas, enfim, você pode ir para o mercado brasileiro, mandar aí real, alguém que conhece o futebol brasileiro e fala, não, é meu 12º jogador, sim, é meu jogador titular. Só que agora fica uma interrogação na situação do Ademir, o que com o Cuca estava mais próximo de uma exclamação. Alguns jogadores que o Galo trará, ou está perto de trazer, ou está negociando, como o caso do Edenilson, eu acho que chega para ser titular. Que também é um dos destaques do Brasil nos últimos anos. Desculpa a luz escura, gente, porque o LED acabou. Eu já gravei esse vídeo, postei até no Twitter, só que eu coloquei o foco aqui nesse manequim, atendi o telefone, papapá, a câmera desligou, quando eu liguei ela, coloquei para gravar, ficou sem foco, estou regravando, então o LED não aguentou 2 vídeos na sequência. Mas, por exemplo, você traz o Edenilson, com 800 pau de salário, mais um investimento, dificilmente você faz isso para um jogador reserva, já que foi o destaque dos últimos anos. Você traz pensando em uma titularidade. Alguém vai sair. Eu acho que são casos diferentes, não é o caso do Ademir. Mas do Edenilson eu falo depois. Eu faço um vídeo à parte para ele depois, beleza? Deixe sua opinião sobre o Ademir. Se você concorda, discorda, sobre quais pontos aqui e tal no vídeo. Volta lá, assiste de novo, comenta, perde tempo não. E se você não clicou em curtir, curta agora. Beijo no coração de vocês, um feliz 2022 com muita paz, saúde e obrigado por estar sempre aqui no Camisa 12. Valeu!